Boa noite, igreja. Meu nome é Alessandro e eu queria compartilhar ou assistir com vocês aqui novamente, através do IBC Compartilha, uma palavra que o pastor Armando trouxe para a gente como igreja em abril de 2013, né? Ele falava em sintonia com o plano de Deus. Essa era a ênfase. E naquela época a gente como igreja estava vivendo uma série de pregações onde o pano de fundo era a igreja de casa em casa, né? Muito relevante para aquela época, muito particular para aquela época, como também para os dias de hoje, para o que a gente está vivendo, né? E eu estava num momento muito delicado no emprego, pois tínhamos perdido alguns clientes importantes, tanto que pouco tempo depois uma parte da equipe foi demitida e eu fui um deles, né? Mas eu lembro das frases que o pastor falava. Ele dizia: Deus não frustra seus planos. Nós buscaremos sintonizar com uma igreja os planos de Deus. E isso até me remetia à comunicação da época do palco, né, que é a minha área, então não tinha como eu não remeter, que tinha umas anteninhas em cima da palavra igreja, trazendo, remetendo essa sintonia, né? E outra coisa que o pastor falava era assim: será que a gente entende que fomos resgatados para resgatar? Então isso me trouxe muitos questionamentos, né? Tanto que ele falava que a nossa casa poderia ou deveria ser um lugar onde abraçamos, acolhemos e cuidamos como Igreja de Jesus. E essa palavra foi muito marcante na minha vida, porque lembrou principalmente a minha missão. Mesmo em meio às crises ou às dificuldades que eu estava vivendo, aquela palavra me deu um renovo a continuar como discípulo de Jesus, proclamando a nossa missão como igreja, né? E eu estou muito ansioso para rever toda aquela pregação e eu quero que vocês assistam comigo. Vamos junto? O livro de Atos é um livro escrito por Lucas, um dos evangelistas. Lucas escreve um evangelho. Ele é médico, muito meticuloso. Além de médico, me parece um historiador, capaz de descrever detalhes e minúcias do texto. Ele escreve no livro de Atos, capítulo 1, verso 1, acompanhe comigo, você tem a Bíblia, abra aí e acompanhe junto. Ele diz: escrevi o primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, ó Teófilo. A palavra Teófilo quer dizer amigo de Deus. Provavelmente ele escreveu para um amigo grego, já convertido. Ele diz: eu escrevi o primeiro relato, o primeiro livro, aliás, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A impressão é que o livro de Atos agora é a continuidade do que Jesus começou, e tendo sido levado à presença do Pai, ele deixa aqui a sua igreja. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4, que coisa linda. Jesus, depois da sua ressurreição, comeu com eles, com os seus discípulos e apóstolos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa a qual nós falamos na semana passada, profecia lá do Velho Testamento, promessa para os últimos tempos, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E aí eles estavam reunidos e de repente eles perguntam ao Senhor se seria aquele o tempo para a restauração do reino de Israel, verso 6, e Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Jesus não iria mais trabalhar com a nação de Israel, mas algo novo, um novo povo, uma nova nação iria surgir. Vocês vão receber poder, verso 8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E assim Jesus ascende aos céus,
E o verso 12 diz que eles voltam para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade uma jornada de um sábado. Verso 13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, uma sala grande, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveraram, unânimes em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, os irmãos da carne. Aí eles escolheram um substituto para o traidor Judas. E veja que interessante, no capítulo 2, ao cumprir-se então o dia de Pentecostes, no 50º dia depois da Páscoa, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles não só falaram em outras línguas, mas ouviram cada um falar nas suas próprias línguas maternas as grandezas de Deus. Olha o verso 8, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos, judeus, prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Fenômeno. Pedro pregava e cada um ouvia falar na sua própria língua materna. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam: estão todos bêbados. Que loucura é essa? Pedro se levanta. Levanta-se Pedro com os 11, ergue a voz, adverte-os dizendo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a hora terceira. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Lembra-se da semana passada? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, até os meus servos e as minhas servas, sobre eles derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Olha o verso 37. Ouvindo eles, os judeus, essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Se crucificamos o Cristo, o Messias, que faremos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos os que estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Olha o verso 41, que coisa linda. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse auditório, num dia só, numa pregação só, entregou a vida a Jesus e formou ali, juntamente com aqueles 120 do início, a igreja de Jesus. E agora o verso 42 em diante mostra como essa igreja vivia. E nós não podemos nos distanciar disso, desse modelo. Você faz parte de um corpo vivo, chamado Igreja de Jesus, que não é uma denominação, uma agremiação, não é um instituto, não é um clube, não é nada disso. É o corpo vivo de Cristo na terra. E se você quer saber exatamente como era, como começou, está aqui. E como eles viviam. Verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Cuidado mútuo, suprimento. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa.
Olha para essas figuras aqui atrás de mim. É uma tentativa de mostrar para vocês todo o tempo que a igreja de Jesus se espalha de casa em casa. Invade favelas e condomínios, casas, de casa em casa. Eles partiam o pão e tomavam suas refeições juntos, com alegria e singeleza de coração. Eles pregavam o Cristo vivo, ressurreto, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, verso 47, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo o quê? Salvos. Esta é a igreja de Jesus. É disso que nós fazemos parte. É isso que nós queremos levar adiante como igreja. Você é parte desse propósito maior de Deus. Vamos orar. Senhor, que o Teu Espírito Santo, nesta noite, nesta tarde e noite, consiga gravar nos corações, nas mentes, e mais do que isso, transformar em ação, em atitudes, aquilo que o Senhor deixou registrado na palavra. Que Jesus Cristo, Teu Filho, morreu, ressuscitou, pagou um alto preço, para a partir da sua vida e do seu sangue, constituir para si um povo, uma nação, uma família, que seria luz e sal numa sociedade podre, apodrecida, que seria, Senhor, um lugar de amor, de acolhimento, de restauração, de cuidado, de esperança, de vida limpa, de vida pura, Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, que esta igreja, que este povo aqui presente, que aqueles que nos ouvem hoje à noite possam compreender a importância de sermos um corpo só em Cristo Jesus. Na última semana nós falamos que os sonhos de Deus para o seu povo não são sonhos vãos. O homem aprendeu a sonhar, não só no sentido de ter à noite algum tipo de visão, algum tipo de experiência daquilo que projetou, viveu, pensou. A palavra de Deus diz que às vezes o muito comer produz sonhos, né? Nós não estamos falando do sonho ou adivinhação, estamos falando na capacidade de acreditar num mundo melhor, num dia melhor, na restauração de coisas quebradas, famílias quebradas, negócios quebrados, coisas quebradas, relacionamentos quebrados. Nós fomos desafiados a sonhar outra vez, porque Deus está intervindo na história, interviu na minha história, na sua história, para que você voltasse a sonhar de novo, a ter esperança em Jesus. Enquanto a sociedade se engaja em causas perdidas, nós buscamos sintonizar a igreja com os planos de Deus, os sonhos de Deus. Já vimos aqui várias dessas pregações, que o plano de Deus é muito simples. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, deu ao homem autonomia. O homem se volta contra Deus, peca contra o Senhor, desobedece e experimenta o caos, a morte. A morte não só no sentido de ir para o caixão no cemitério, mas é uma vida de morte. É uma vida onde as pessoas vão morrendo, vivendo mal, comendo mal, se acabando, se desgastando. Os relacionamentos são horríveis, o medo, o temor, a droga, a bebida, tudo tomando conta para destruir o ser humano. Tem pouca coisa nesse mundo que é para construção. Geralmente o fim é para destruição. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e olha o que Ele fez com a natureza. Aí Deus resolve, para não frustrar o seu plano original de criar para si um povo digno do seu nome, Ele manda o seu Filho Jesus. Jesus vem a este mundo, Ele é o Emanuel, Deus conosco. É a encarnação de Deus entre nós. Ele veio, viveu, padeceu, experimentou tudo que nós poderíamos experimentar, foi tentado da forma que nós somos tentados, padeceu fome, decepção, uma série de coisas, mas em tudo Ele não pecou contra Deus, o Pai. Em não tendo pecado contra o Pai, Ele não merecia o castigo natural do pecado, que era a morte. Por isso, Ele pôde interceder diante do Pai e se doar
dar a sua vida para criar uma nova raça, uma nova humanidade. Por isso o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é parte de uma nova criação. Alguns traduzem, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso não é a melhor tradução do texto, porque na verdade não estamos falando aqui de um indivíduo. Se alguém está em Cristo, ele é parte de uma nova criação. Jesus é dito pelo apóstolo Paulo, ou demonstrado, ou simbolizado como sendo o segundo Adão. É uma nova raça que nasce. Não nasce absolutamente perfeita, mas nasce caminhando para a perfeição, porque ainda que o corpo se decomponha, o espírito vai se renovando, porque há em nós um espírito novo. Por isso a Bíblia fala de novo nascimento, nova criatura, nova criação, nova doutrina, nova aliança, tudo é novo. Nós estamos fazendo parte de um plano de restauração do cosmos, da humanidade. Por isso o Senhor Jesus Cristo foi dado para morrer, ressuscitar, ascender aos céus, está à direita do Pai, e um dia os reinos deste mundo todo serão subjugados a Ele, o Senhor Jesus Cristo. Todo joelho vai se dobrar, toda língua compulsoriamente vai declarar que Jesus Cristo é Senhor. Mas isso vai acontecer lá no final. E muitos daqueles que vão dizer e reconhecer que Jesus é Senhor estarão marchando direto para viver a eternidade longe de Deus. Vazio tremendo, um inferno terrível. Mas amados, antes que aquele dia chegue, Deus levantou a igreja para que através dela pessoas pudessem já confessar Cristo como Senhor e Salvador e experimentar o que é viver uma nova humanidade. Esse é o plano de Deus, nova criação. A estratégia de Deus para levar a cabo o seu plano é que através da igreja tudo seja submetido a Cristo. Preste atenção nesses 3 versículos, que eleva o status da igreja a um ponto, irmãos, que não tem nada a ver com endereço nem com denominação. Deixa dessa história de que eu sou da não sei da onde, eu sou não sei da onde, eu sou não sei da onde, eu sou não sei da onde. Meu amigo, faça parte de uma comunidade local e entenda que você é parte deste corpo que está sendo descrito aqui, desta igreja local que se manifesta, que tem endereço, que tem nome, que tem gente. Colossenses 1,18 diz: ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é a cabeça do corpo, para que ele possa ter a primazia sobre todas as coisas. O plano de Deus é que ele fosse o cabeça da igreja, não é o papa, não é o pastor, não é o líder, não é o diácono, não é o missionário, ninguém. Só Jesus Cristo é dono da igreja, Senhor da igreja. Olha o verso Efésios 1:22. Diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu, ou seja, Deus Pai, deu Jesus à igreja. O que ele está dizendo aí? Olha bem a finalidade, 1:22. Deus decretou que todas as coisas ficariam subjugadas à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Entre em qualquer lugar, em qualquer canto, proclame o nome de Jesus e você vai ver que não há espírito que resista, não há mal que resista ao nome de Jesus. Hoje está decretado, e a história vai caminhar para isso, que Jesus Cristo será o Rei absoluto soberano sobre todas as coisas, e até os seus inimigos vão se dobrar e vão confessar que Jesus é Senhor. Mas o plano de Deus, olha aí Efésios de novo, 1:22, pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o que ele fez? O deu à igreja. Porque a igreja é este instrumento divino para levar adiante o seu plano maior.
É porque à medida que você, meu irmão, vai lá num buraco, se encontra com alguém, fala do amor de Jesus, aquela pessoa se transforma, o diabo perde mais um filho, você está subjugando o reino das trevas ao reino de Jesus. É simples assim. Esses dias eu passei uma experiência aí, meu carro quebrou no meio do mato, e eu fiquei lá a noite inteira. Virei à noite. E lá na determinada hora eu estava sozinho, só o céu, o Senhor e meu carro. E chegou um indivíduo lá. Eu tomei um susto a princípio, porque apareceu do nada e ele disse: estou bêbado, não enxergo nada, não posso ajudar em nada. E eu disse: tá, rapaz, mas que bom que você veio, tenho companhia. Você vai me ajudar sim, nós vamos consertar esse carro aqui que eu quero sair daqui, já já. Mas eu não sei fazer nada, meu patrão disse que eu não presto para nada, eu não faço nada. E eu estou bêbado e sou cego, não enxergo direito. Não tem problema, vamos fazer aqui. E em determinado momento tem um problema do carro que quebrou, uma mola que entortou, a gente batia, ele foi buscar umas ferramentas lá, aí batia, não dava certo. Tem uma hora que ele disse assim: só o cão dá jeito. Aí eu entendi porque é que Deus me fez quebrar naquele lugar. Eu vou escrever um artigo ainda, pode esperar, vai sair no Cotidiano e Fé, Uma Noite com Francisco, que era o nome daquele cara. Eu comecei a dizer para ele: não, meu senhor, o cão tem poder para fazer o que está fazendo na sua vida, destruir a sua vida, porque você se entregou a ele. Experimenta clamar pelo nome de Jesus. Aí ele disse: posso fumar um cigarrinho? Eu disse: não, porque tinha combustível pelo chão todinho. Vai pegar fogo aí, você vai ver o que o diabo faz. Foi muito engraçado. Aí ele saiu de lá, eu disse: não, então vá para lá, vai bem longe lá, e não bote fogo na plantação aí, porque está tudo seco aqui, nesse meio do nada. Aí daqui a pouco ele volta, e eu comecei a falar de Jesus para ele, dizer para ele que ele era habilidoso, era importante. Aquele homem começou a lacrimejar, ele olhava para mim e dizia: por que você está me dizendo essas coisas? Eu disse: porque Jesus disse isso para mim um dia, que eu tinha valor. Ele disse: eu tenho 48 anos de idade, minha mulher me abandonou, eu estou aqui no meio desse nada, e quero dizer para o Senhor, que um dia, a minha mãe evangélica falou que eu precisava de Jesus, eu nunca escutei, e eu vim agora escutar aqui dentro, nesse lugar, com o Senhor aqui, e nós passamos a noite, ajeitando e ajustando o carro, aquele homem do meu lado. Eu tenho uma esperança que ele virá a Fortaleza, eu quero ver aquele homem lá numa casa de recuperação, e a sua vida totalmente restaurada, porque ele tem habilidade. O patrão dele passou depois lá e disse: pai, seu imprestável, saia daqui, vai para lá, você está atrapalhando o homem aí. E eu olhava para ele, ele olhava para mim como dizendo: está vendo o discurso aí? Eu disse: isso é a voz do diabo, ouça a voz de Deus. A voz de Deus é que você é um homem habilidoso, importante, você tem capacidade, e Jesus tem o melhor para a sua vida. Ele diz: pois eu vou invocar o nome de Jesus para me libertar de tudo isso. Gente, eu não sei se vocês entendem isso, essa linguagem. Às vezes eu fico pensando: será que o povo entende? Que nós fomos resgatados para resgatar. Será que vocês entendem que o reino de Deus é isso? É Deus pegar alguém e lançar lá no meio do mato e alcançar um Francisco, porque Ele ama o Francisco. E quando esse Francisco resolve proclamar o nome de Jesus ao invés do nome do diabo, há uma transformação de vida. Eu saí depois e voltei mais pela manhã para resgatar o carro numa carretinha. Lá vinha o Francisco de volta, todo feliz, para se encontrar comigo. Eu tenho gravado ele falando das palavras que ele jamais ouviu, que não foram minhas, é palavra de Jesus. Isso é implementar ou implantar o reino de Deus aqui na terra. Isso é ser corpo de Cristo. E sabe de uma coisa? Deus colocou vários Franciscos ao seu redor, para que o reino de Deus fosse implementado através de você. Mas o problema é que nós viramos, como igreja, clientes do Evangelho. Nós queremos servir Jesus para que Jesus resolva os nossos problemas, e nós não olhamos para o problema do Francisco.
porque eu não tenho nada a ver com ele, é mais um bêbado, mais um doidinho, mais um maluco. Até que o Senhor abre o nosso coração e o nosso entendimento e mostra que nós fomos alcançados pela graça e que temos que ser agentes desse reino. Isso é ser igreja, gente. Não tem outra razão da gente estar aqui, se não levar adiante o nome de Jesus e ver 3.000 ou 1 entregando a vida a Jesus e dia a dia sendo acrescentados ao reino de Deus aqueles que o Senhor tem para fazerem parte da sua igreja e do seu reino. E sabe de uma coisa? Vou contar um segredo para vocês. No dia em que o último escolhido do Senhor, no dia em que o último indivíduo a ser salvo completar o corpo de Cristo, nós vamos para a eternidade juntos. Fim. E Efésios 3:10 tem outra coisa importante. Efésios 3:10 tem uma declaração que ela é uma declaração contra principados e potestades. Os demônios que atuam nessa comunidade, que atuam ao redor, que atuam nos palácios, que atuam nos setores da nossa política, da nossa economia, do nosso comércio, da nossa indústria, seja onde for, esses demônios que atuam aí para explorar o povo, eles também serão subjugados pelo poder da pregação do Evangelho da Igreja de Jesus. Olha aí o que é que diz o verso 10. Para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que à medida que a igreja de Jesus vai avançando na pregação do Evangelho, os principados, os poderes espirituais do mal, vão conhecendo a glória de Deus e vão sendo subjugados e afastados. Por isso Jesus profetiza, fala da sua igreja: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão suportar o avanço desta igreja. Você faz parte disso mesmo? Hein? Você está invadindo as portas do inferno ou está deixando o inferno invadir as suas portas? Você está permitindo que o diabo entre na sua casa, no seu computador, na sua mente, na sua intelectualidade, tome conta dos seus bens, do seu corpo, da sua vida? É absolutamente, absurdamente contrário àquilo que Jesus fez logo depois de ter sido assunto aos céus. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. E as portas do inferno, a palavra lá é a seguinte, a entrada do povo de Deus nos redutos do diabo será com a força e o poder do Espírito Santo, e no nome de Jesus, que as portas do inferno não vão resistir à entrada. Entendeu? O anúncio está lá no Apocalipse. Se você quer antecipação, é um time vencedor. Não essa coisa que a gente fica aí torcendo para time A, time B, não ganha coisa nenhuma, em canto nenhum, em lugar nenhum. E não tem nem promessa, nem o Brasil. Fazendo toda essa coisa toda, gastando milhões e milhões, engordando um bocado de gente, é dinheiro vazando para todo lado, para fazer uma Copa. Copa de quê? Para ganhar o quê? Quem? Quando? Apocalipse 11:15 diz: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Isso aqui é uma abertura na eternidade, dizendo: o reino do mundo se tornou já. Presta atenção. Por isso a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, porque não tem derrota. Você pode perder uma batalha ali. Tem muito crente que é tão ligado nas coisas materiais e nas circunstanciais, que às vezes quando ele perde uma coisa, ele pensa que está derrotado. Quando ele quebra um negócio, ele pensa que foi derrotado. Eu poderia achar que eu não tinha que quebrar ali naquele lugar. Ai. É azar? É nada. Soberania de Deus. Ele permitiu, Ele tinha um propósito, e eu glorifico o nome dEle, ganhando ou perdendo, consertando ou quebrando, achando ou perdendo, não interessa, porque os valores do reino de Deus são muito maiores do que ganhar
uma cadeira, uma bicicleta, um carro, um troféu, seja o que for. Nosso propósito é muito maior, somos mais do que vencedores. Não fazemos parte de uma ideologia humana. Irmãos, para que eu possa construir em cima do fundamento para os próximos meses, anos, na sua vida, como palavra de Deus, advinda deste púlpito, você precisa compreender que você não faz parte de um projeto humano. Não é uma ideologia, não é uma denominação, não é algo pessoal. O plano é divino. É o governo de Jesus sobre todas as coisas, começando na sua vida, na sua casa, no seu grupo pequeno, nesta igreja, como um reduto do reino de Deus. Você faz parte disso. Sabe como é que começou tudo isso? Lá no Velho Testamento. Deus chama Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vou te fazer uma grande nação, vou te abençoar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não sabia de nada, mas Deus estava construindo através dele um povo. Chama Moisés, tira o povo do Egito, chama Davi, Davi reina, e começa a ser uma espécie de antecipação de Cristo. Israel como nação era o povo de Deus até a vinda de Jesus, quando aquele povo que era do Senhor, abandonou as Escrituras, perdeu o referencial e matou o Messias prometido. Se você é crente em Jesus e não continua exaustivamente, com amor, com dedicação, lendo essa palavra, se Jesus aparecesse na sua porta, você mataria ele também, porque você começa a perder o referencial. Seus valores começam a ser os valores do mundo. Você mais vê televisão do que lê a Bíblia. Você mais lê outras coisas do que lê a Bíblia. Você faz mais trabalho para a escola do que você faz da Bíblia. E a Bíblia não é um livro de religião, é uma carta de Deus para você. Ele está escrevendo e você não está prestando atenção. É a descrição da sua natureza, do seu amor. Entende? Aí nós vamos perdendo o nosso referencial. Isso é uma questão de coerência. Se tem alguém aqui me ouvindo que seja ateu ou não evangélico, todo respeito a você que está aqui hoje à noite, ou que está me vendo aí pela internet. O que eu estou dizendo aqui é só uma questão de coerência. Se nós somos evangélicos, se nós somos discípulos de Jesus, amém, 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 cara. Amém. Se nós somos evangélicos, somos discípulos de Jesus, nós temos que ser coerentes. E a coerência está em conhecer quem é Jesus, e Jesus está revelado aqui nessa palavra. Então tudo começou assim. Israel matou o Messias prometido a eles, porque eles ignoraram a palavra e viraram uma religião oca, de sacerdotes ocos. E quando Jesus chegou, o povo estava aflito e exausto como ovelha que não tem pastor, olhando para o seu próprio umbigo, olhando para a sua própria vida, criando regrinhas e mais regrinhas, mas mal entendendo o amor de Deus. O que é que Jesus fez? Ele veio e nos seus dias, ele começou a dizer: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E Jesus começa a planejar isso que nós estamos vivendo aqui. Em Marcos 3,14, ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. E a missão dos apóstolos em João 20, 21 era assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus segrega um núcleo de 12 para que a partir deles isto aqui pudesse acontecer. E ele antecipa a promessa lá do Velho Testamento, do pacto que nós lemos em Joel capítulo 2, em Jeremias capítulo 31, que um dia isso aconteceria. Aí Jesus dá essa declaração, coloca por favor aí Mateus 16, 18, para vocês olharem de novo. É um texto tão conhecido, mas vocês precisam entender que quem inventou a igreja não foi o bispo. Quem inventou a igreja não foi o pastor A, nem B, nem C. Jesus disse em Mateus 16, 18: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É plano de Jesus
E aí nós lemos o texto que Pedro anuncia o cumprimento da profecia de Joel. Os cristãos, lá no início, vivenciaram aquilo que a gente leu. O texto chegou, pronto. Edificarei o quê? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que é essa igreja aqui, gente? É um punhado de gente reunida em nome dele. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. São igrejas locais com identidade. Essa coisa que a gente fica dizendo assim, porque eu não gosto, a igreja grande, você ia odiar estar lá em Atos. Porque já pensou a bagunça? Você se reúne ali no cenáculo, 12 apóstolos, todo mundo se conhece, já tinham andado um bocado junto, depois junta mais um pouquinho, e aí num dia só, Pedro faz um apelo e 3.000 pessoas entregam a vida a Jesus. Eu imagino alguns crentes daqui, que eu ouço de vez em quando, aliás, talvez não estejam mais nem aqui, né? Que dizem, não, essa igreja é grande, muita gente se convertendo, muita gente se batizando, eu não conheço ninguém, eu chego lá, não conheço ninguém. Você está entrando aonde, meu irmão? É para entrar num lugar desconhecido mesmo. Quando você não conhece alguém, você abraça e passa para ela o amor de Jesus, e cumprimenta, e diz amém, louvado seja Deus. Se tiver empatia no Espírito, você vai sentir rapidinho. Se não tiver, você abraça em nome de Jesus, abençoa. Para com isso. São 3.000 pessoas convertidas num dia só. E o livro de Atos mostra como dezenas e dezenas de milhares entregaram a vida a Jesus. Você está incomodado porque você está vendo gente chegando, você está incomodada porque esses meninos estão sendo tirados das drogas e estão aqui grafitando, você está incomodado porque a gente abraça um bulã desse que nem é crente ainda, mas a gente enche ele do amor de Jesus, porque ele certamente é alvo do amor, da graça de Cristo, e não vai demorar muito para ele se render aos pés de Jesus. Tem lugar? Glória a Deus. Tem lugar para esse menino na sua casa? Tem lugar para esse menino no seu PG? Tem lugar para aquele casal, para aquele indivíduo? Tem lugar para o Francisco? Tem que ter, gente. Porque a igreja de Cristo é inclusiva. É para atingir todos os povos, línguas, raças e nações. E aí, como a igreja vivia? Coisa linda, né? No capítulo 2, versos 42 a 47. Diz o texto que eles perseveravam. Essa palavra perseverar quer dizer, perseverar aqui, é claro, está designado como perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar quer dizer não desistir, continuar firme, ter compromisso. Está difícil encontrar hoje pessoas que tenham compromisso. E aí o Senhor está demonstrando como esta igreja, debaixo de perseguição, teve que perseverar. Primeiro em quê? Perseverar em quê? Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Bem simples. É o ensino apostólico. Aquilo que os apóstolos ouviram de Jesus, eles passaram adiante. É o didaquê, a doutrina simples, como cumprimento da grande comissão. E pausa aqui. Doutrina e ensino dos apóstolos, gente, não é um exercício acadêmico, teológico profundo, que vem de uma escola acadêmica, onde você senta no lugar e o professor fica no blá, blá, blá. O ensino dos apóstolos era algo ensinado como em Israel acontecia o ensino. Quando você se deita, quando você se levanta, quando você anda, quando você senta, quando você pausa, quando você anda, é quando você está no caminho que você ensina a criança. É quando você caminha com os irmãos, nas circunstâncias da vida, é que os textos bíblicos entram, a lição entra, quando você para e ministra na vida dos irmãos. Essa semana nós saímos de uma empreitada, eu chamei um dos irmãos, que eu não sei nem se ele está aqui, o Betinho, fez parte da nossa casa de recuperação, recuperado, está ali, né, Betinho? Sentei com ele na calçada, num lugar, eu disse, rapaz, nós vamos para uma jornada aqui, que é uma jornada brava, uma jornada de ensino. Eu vou puxar a tua orelha, e você puxa a minha, nós vamos junto aqui. Está pronto?
A maior aula que pode existir é você se envolver na vida do outro, caminhar com ele, andar com ele, perceber o que ele fala, o que ele faz, como ele faz, e com amor ir lá e ministrar. Diga, olha, Jesus faria assim, meu irmão. Ao invés dessa coisa que nós inventamos, do indivíduo sentar numa sala de aula, debaixo de um professor que academicamente te ensina um bocado de coisa, põe um bocado de coisa na tua cabeça e não desce ao coração e não se transforma em vida. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele dá a grande comissão, Ele diz o quê? Ide, fazei discípulos. Ele disse, ide. Vai, meu amigo. Faça discípulos de todas as nações. E à medida que você vai, batiza os discípulos. E faz o quê? Ensina os discípulos. Ensina o quê? Todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ensinar é uma coisa informal, gente. É sentar, é estar no PG, é cuidar um do outro, aplicar a palavra de Deus, é orar na casa do irmão, é ajudar o irmão no momento de fraqueza, no momento de luta, no momento de dificuldade. Vamos transformar nossas casas, nossas caminhadas, em uma verdadeira sala de aula, onde a graça de Deus, o ensino de Deus vai passar através de você para outras pessoas. Sempre vai ter alguém que sabe menos de Bíblia do que você. Ensine. Toda palavra que você recebe aqui desse púlpito, que não é para a minha glória, que faz parte de um tempo em que a gente pausa durante a semana e fica meditando naquele texto e traz para você, repasse adiante. Passe adiante. Aplique, fale. Passe adiante, não engorde, não fique comendo isso para você. Deus não deu isso só para você, Ele está fazendo isso entrar no seu ouvido, deve ter sentido na sua vida, você deve aplicar, mas isso vai ser uma bênção quando sair da sua boca e da sua vida como um testemunho para outros. Passe adiante. Paulo diz isso em 2 Timóteo 2, o que você ouviu de mim, confie a pessoas fiéis, que sejam capazes de transmitir a outros. Não fique esperando por um professor, por um líder, por um pastor, abrir a boca, abrir a palavra. Você vai para um funeral, ninguém fala, tem que esperar o pastor chegar. Vai para um lugar, vai um casamento, tem que esperar o pastor chegar. Até um aniversário, tem que esperar o pastor chegar. Que é isso, meu irmão? Se o pastor não chegar, e normalmente chega quando é convocado e quando sai, tem compromisso, levanta, abre a boca, fala das grandezas de Deus, ora em nome de Jesus. Transforma seus aniversários, suas festas, seus encontros, num momento em que você abre a palavra de Deus e proclama as grandezas de Deus. Ensina os teus filhos em casa. Não espere que a escola bíblica, que o Geração Futuro, que o colégio, seja a única fonte de ensino. Ensine em todo o tempo. Eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Ensino profícuo, mútuo, descentralizado. Nós vamos começar nessa igreja, não vai demorar muito, e não vai ser daqui, vai ser através dos grupos pequenos, uma série de teologia ao alcance de todos. Nós vamos fazer da teologia desse nome uma coisa bem simples, e vamos passar através de toda a rede, não vai sair daqui por enquanto, de toda a rede. Nós vamos ver o ensino chegando lá na ponta, como o nosso conhecendo, aquele livretinho, que falava da pessoa do Senhor Jesus Cristo, para ir para todo canto, em todo lugar. Usem o material. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Colossenses 3,16 tem um texto que eu acho que eles não têm aí, que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com sabedoria, com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus. Olha o que 1 Pedro 2,2 diz: desejem ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que vocês possam crescer para a salvação. Aqui é o leite do recém-nascido. Sabe de uma coisa? Quando um bebê nasce, você arruma para ele um quartinho bonito, a cortina bonita, a roupinha bonita, o bercinho, tudo isso, não é verdade? Pense no pai coruja e a mãe coruja, o que eles são capazes de fazer para preparar o quartinho do bebê, não é não?
Aí quando o bebê nasce, ele não quer saber do brinquedo, ele não quer saber do quartinho, ele não quer saber da cortina, ele não quer saber de nada, ele quer saber do quê? Do leite. Você fica dando acessório para bebê em Cristo, fica dando acessório para crente. Por isso que Pedro usa essa linguagem materna, da amamentação. Ele diz assim: desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Mamem, palavra de Deus. É o exemplo do recém-nascido. O ensino era ministrado em várias formas, grandes, pequenos grupos, 1 a 1, 2 a 2, estudos de longa duração, curta duração, espontaneamente, planejado, falado, visualizado. O objetivo maior era ver a igreja crescendo e sendo alimentada com a palavra em todas as instâncias. Querido, você é a igreja de Jesus, está aqui com o propósito de fazer o reino das trevas ser submetido ao reino de Cristo. Você está aqui com a missão de resgatar pessoas das trevas para a luz, e você precisa fazer isso fortificado pela palavra de Deus, ou o diabo vai fazer você sucumbir, ele vai botar tropeço na tua vida, ele vai te enroscar, ele quer que essa igreja aqui fique paralisada, ele quer, a obra dele é dioturna, para neutralizar o crente. Ele acaba com o teu testemunho, ele te leva para o buraco, ele te leva a viver frustrações, a experimentar o que não presta, e você fica chateado, magoado, você fica ruim da vida, você fica com culpa no coração, você não quer mais voltar, você critica a igreja, você critica a família, você critica todo mundo, e meu amigo, não adianta. Jesus é misericordioso, busque nele a graça e se volte para ele, porque você é um potencial como Francisco era, e aquele patrão fica dizendo para ele que ele não presta, o diabo fica dizendo a mesma coisa de você. Seja usado por Deus, você é um instrumento do Senhor. Então maneje bem a palavra da verdade, se alimente da palavra, persevere na doutrina dos apóstolos. Eles também perseveravam, diz o texto, na comunhão. O que é isso aí? Comunhão. A palavra koinonia quer dizer sociedade de tudo que se possui. Bens, afeto, cuidado, amor mútuo, desenvolvimento dos mais de 40 mandamentos recíprocos. A Bíblia fala de uns aos outros, perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, confessai uns aos outros. Cristianismo não se vive no isolamento. Igreja é lugar de comunhão. Por isso você deve interagir com seus irmãos, conhecer o pior deles e o melhor também. Abençoar e ser abençoado, dar e receber, os mandamentos recíprocos. Aquela igreja perseverou na comunhão. Essa comunhão tem um tripé relacional: eu, você e o Senhor. Do jeito que nós temos comunhão com Ele, nós temos comunhão uns com os outros. Se você disser que tem comunhão com Deus e não tem comunhão e não ama o seu irmão, é mentira, não é verdade. Porque quem ama a Deus tem que amar o irmão, filho de Deus. Se você diz que ama o Senhor e não ama seu irmão, tem algo errado. Leia 1 João, você vai ser convencido disso. E amar o irmão não é amar o amigo, não é amar aquele que eu prefiro conviver com, porque ele pensa do meu jeito, ele é do meu jeito, mais ou menos assim. Muitos grupos pequenos são formados por afinidades, eu acho isso horrível. Pode ser, mas não precisa ser, porque quanto mais diverso for, melhor. Tem grupos pequenos aqui que congregam pessoas de lugares distantes, pessoas que mal podem sair de casa, mas os irmãos passam lá, pegam, levam, nivelam, ajudam, ministram, cuidam. Não procure isso, porque isso não é um clube, isso não é uma família privada, isso é um hospital em que a gente recebe o doente como ele está e não pergunta o nome nem a procedência. Ele vem e você abraça e acolhe. É um posto avançado. Isso aqui é um frotão que funciona. É um lugar onde o indivíduo chega baleado e ele recebe acolhimento rápido
dos médicos da fé, que vão e dizem: o médico é Jesus, entra aqui que nós vamos te curar em nome de Jesus, venha, 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 entra na minha casa, entra na minha vida, entra aqui, vem cá, entra, o Senhor está aqui, essa casa é a casa do Senhor, esse lugar é do Senhor, esse carro aqui é do Senhor, entra, vamos, venha, venha, venha. Postos avançados do reino de Deus, igreja de Deus. Eles perseveravam na comunhão, mas a comunhão significa o seguinte: nós somos um em Cristo. Eu te respeito, meu irmão, eu te amo pela diversidade, e quando eu vejo os teus defeitos, eu vejo a graça de Deus, a oportunidade de lhe ajudar, de lhe perdoar, de lhe amar. E se você insistir demais e for cabeça dura, eu te levo para conversar com o outro. Se você não ouvir, eu te levo para o outro. Se não ouvir, eu levo para a igreja. Se você não ouvir, a igreja toma uma decisão e manda você lá para o inimigo de Deus te dar uma surra até você voltar. Eu vou orar para você voltar. Disciplina é assim, é amor, faz parte do amor também, puxar a orelha. E não ser indiferente. E não ficar na internet aí fazendo blá 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 dos irmãos que estão fora da fé. Será que isso é bonito? Eu não frequento esses Facebook da vida e não estou nessa. Mas eu fico imaginando quantos irmãos que estão longe de Jesus e fazem parte dos grupos, e nós ficamos olhando e conversando e dialogando como se nada tivesse acontecendo. Você devia no mínimo dizer assim: estou orando por você, meu irmão. Volta para Jesus, meu irmão. Não usa o Facebook para ficar agora declarando e demonstrando o quanto o diabo está tripudiando na vida do irmão, e a gente aplaudindo, achando graça, achando bom, transmitindo como se fosse uma grande sala de amigos. Não, ninguém vai deixar de ter comunicação com quem quer que seja. A rede social é aberta para todo mundo, mas tem que ser também um lugar de resgate, tem que ser um lugar também de luz, tem que ser um lugar onde a gente mostra a nossa identidade. A gente ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso é viver em comunhão, é repartir, é ajudar, é cuidar uns dos outros, é providenciar alimento, é ajudar irmãos a sair do buraco, é dar a direção para ele tomar rumos corretos na vida em relação à sua vida pessoal, à sua família, à sua alimentação, seja o que for, é cuidar da vida dos outros, sim. Outro dia na igreja eu vi uma irmã reclamando, uma pessoa reclamando aqui, que porque não sei, fulano disse uns negócios lá sobre fulano e Beltrano, e depois também falou não sei o quê, e foi lá não sei aonde, não sei o quê. Eu disse: puxa, esse povo não, assim, ninguém está nem aí para a vida dos outros. Como não está nem aí? O irmão foi lá, o irmão interviu, o irmão falou, o irmão disse que estava errado, o irmão apontou o caminho, o irmão cuidou, o irmão fez o que fez. A pessoa não quis ouvir, você acha que isso não é cuidado? Claro que é cuidado, é comunhão mesmo, é cuidar do irmão, é não deixar ele cair no buraco, mas é se agarrar nele, puxar ele de qualquer jeito. Outro dia eu fui fazer um aconselhamento com o irmão aqui, e eu disse: rapaz, eu vim aqui para dar um soco na tua cara. Esse pastor violento, né? Eu disse: não, eu vim aqui fazer igual você quando vai resgatar. Já viu um indivíduo quando está se afogando? Ele está se afogando, ele pede socorro. Igual um dia eu estava numa lagoa aqui nadando, né, na lagoa. Aí o cara olhando para a praia, cheio de gente conversando, ele: socorro, socorro, socorro. E eu dizendo: que capaz, cadê que a socorro não responde? Na verdade ele estava se afogando, né? Ele levantava e pedia socorro e baixava de novo. E eu achava que ele estava falando com a socorro lá. A socorro não respondia. Eu disse: cara, ele está se afogando. Aí eu não contei conversa, me dá um espaguete aí. Aí eu cheguei perto do cara, eu não dei um soco nele, mas eu joguei o espaguete. Se eu não tivesse o espaguete na mão, só tinha um jeito de resgatar aquele indivíduo. Tinha que dar uma bordoada nele. Sabe por quê? Senão ele leva você para baixo, junto. Viu? Você que nada, se você não neutralizar o cara, tem umas técnicas, né? Aí se tiver algum bombeiro aqui, me perdoa, eu vou ser chamado a atenção daqui a pouco, né? Pastor, bombeiro, puxa o cara pela gola, por trás, eu não sei. Se tem alguma técnica, eu não sei. O que eu sei é que já vi gente que disse assim: rapaz, ou você neutraliza aquele indivíduo, nocauteia ele, ou ele vai te levar para baixo.
Porque na hora que você nocauteia o indivíduo, ele fica totalmente à mercê para ser resgatado do local. O que eu estava dizendo para o irmão era uma metáfora, né? Uma forma de dizer. Eu vim aqui para te dar um tranco grande, que é para ver se eu consigo puxar você dessa lama e trazer você para o lugar seguro. Então, ter comunhão significa isso também, se importar com a vida do outro. Ser igreja em resgate, ser igreja em transformação, ser igreja em restauração, ser abrigo, ser hospital para os perdidos. E eles perseveravam na unidade e nas orações também, diz o texto. Unidade no partir do pão, né, de casa em casa, ao redor da mesa, tomando suas refeições com alegria, com singeleza. Nas orações, a igreja nasceu no contexto de oração, e nós batistas temos uma mania de constituir um culto de oração. Isso é a coisa mais ridícula que eu já vi na história, porque desde que eu me entendo por crente, quando eu me converti, era assim. A igreja tinha 100 membros, aí tinha um culto de quarta-feira à noite, só ia meia dúzia de pessoas, 10. Nós transformamos o exercício de oração num lugar específico do outro lado da cidade, que ninguém pode chegar, e só meia dúzia de crentes vão lá orar. Nossa igreja tem um culto de oração. Oração, meu irmão, significa cada crente se ajoelhando de manhã, logo cedo, na presença de Deus, ponto 1. Oração significa cada grupo pequeno reunido num canto da cidade, promovendo oração, número 2. E de quando em quando nós podemos, como comunidade, termos um tempo gostoso de oração juntos, mas jamais transformar isso num momento de culto em algum lugar. Igreja Batista faz isso, sacraliza o negócio e mata a iniciativa, igual ao evangelismo. A igreja que eu me converti tinha um dia do evangelismo e tinha a equipe do evangelismo. Todo mundo ficava calado, não falava de Jesus para ninguém, e só meia dúzia de abnegada aparecia lá no domingo à tarde para distribuir folheto. E eu, novo convertido, eu ia também, e eu gostava. Aí tem uma hora que eu disse, sabe que esse negócio, eu não preciso ir essa hora, eu gosto de evangelizar, e vou evangelizar em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer lugar. A igreja de Cristo deve estar evangelizando todo o tempo, não só no domingo. A igreja de Cristo deve estar orando todo o tempo, não só na quarta-feira à noite. A igreja de Jesus deve estar promovendo oração quando houver uma necessidade na vida de um irmão. Junta meia dúzia de irmão, corre lá e promove uma oração na casa daquele irmão, chama no grupo pequeno para a oração, e vamos fazer núcleos de oração pela cidade inteira, e não num dia de oração. E muitos pastores e muitas igrejas exploram isso, porque os crentes gostam. Se eu dissesse assim, irmão, sexta-feira à noite, pastor Armando vai estar lá com a oração do poder para desencalhar a gente, arrumar namorado, curar da coluna, isso aqui ia estar lotado, e Deus me deu o dom de cura mesmo, mas eu não vou exercer desse jeito não, porque isso aqui vai virar uma outra coisa. O que eu quero é que cada crente em Cristo Jesus seja um agente do reino de Deus, saindo por aí, orando, impondo as mãos sobre as pessoas. É isso que eu quero. A igreja de Jesus é isso, gente. São os franciscos da vida, descobrindo que tem o Espírito Santo, o poder de Deus, a graça de Deus sobre vocês. Eu vou me recusar até o Senhor me levar a ser o único, o centro dessas manifestações que o Espírito Santo diz que vai ser sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas. Eu preciso, em nome de Jesus, mover vocês do banco e levar a igreja para começar hoje à noite e amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, lá, e que as coisas aconteçam lá, e vocês voltem para cá no domingo para dizer, glórias a Deus, franciscos foram convertidos, foram curados, foram restaurados para a glória de Deus. Vocês vão, indo, façam discípulos, indo, orem, indo, ensinem, indo, ministrem, indo, restaurem. E sabe de uma coisa? Suas doenças e seus problemas vão acabar quando você se colocar como instrumento nas mãos de Deus. Porque vocês são canais onde não passa líquido, entope. Por que está entupido?
Porque não passa, a graça não está passando, está acumulando, é cisterna rota, é poço que não flui, é lago que é como o mar morto, só recebe água, não é como o mar da Galileia, entra água, sai água, o lago de Genezaré, entra água, sai água, é assim que nós temos que ser no reino de Deus, agentes do reino de Deus, recebendo a graça de Jesus e transmitindo a graça de Jesus, sendo corpo de Cristo, nação de Jesus, reino de Deus, invadindo as trevas. Era assim que a igreja vivia. Da multidão dos que creram era um o coração, e a alma uma somente, uma semente, somente uma esperança. Nosso era o vinho, a alegria, a folia, a celebração, a graça de Jesus. Vamos glorificar o nome de Jesus, Ele merece. Vamos ser corpo responsável. Vamos ser igreja presente, viva, ativa para a glória de Deus. Vamos proclamar as grandezas de Jesus para os 4 ventos. Vamos orar. Senhor, que privilégio sermos escolhidos pelo Senhor para fazermos parte da igreja. Neste grande ajuntamento, nos pequenos ajuntamentos, que a nossa cidade conheça a Tua glória através de nós. Que o Senhor levante o Teu povo, Senhor, com coragem, no poder do Espírito Santo, como naqueles primeiros dias, para vermos o inimigo derrotado e milhares de almas convertidas a Jesus. Senhor, eu sei que muitos de nós aqui estamos passando por lutas, dificuldades, dúvidas na vida. Mas eu sei também que esta palavra pode ser uma palavra de esperança, de que eles fazem parte de um plano eterno, de um plano muito maior, e que a história ainda não terminou, e o final será feliz, e que nós poderemos sonhar de novo com a restauração dos franciscos que nos cercam. Muito obrigado, Senhor, por esta comunidade, pela fidelidade do Teu povo, e que a gente possa construir sobre estas verdades, a tal ponto de ver o Teu reino sendo estabelecido em cada vida, em cada casa, em cada família, em cada lar, em cada grupo pequeno, em cada lugar onde os pés destes irmãos entrarem durante essa semana. Fazemos isso para a glória do Teu nome, Jesus, porque assim como o Senhor foi ungido para pregar as boas novas, o Senhor também nos tem ungido para pregar libertação, até que tudo esteja debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo, e que Ele seja declarado para sempre Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero fazer parte disso, Senhor. Eu tenho certeza que o Seu povo aqui hoje à noite também quer. Mensagens como essa não marcaram somente o tempo, marcaram muitas vidas, inclusive a minha, e certamente você lembra de uma pregação em particular, um dia que foi marcante na sua vida. Então fala para nós o que Deus está te dizendo e o que você vai fazer a respeito disso, hein? Porque se você tiver aquela mensagem que marcou a sua vida, você pode também mandar para nós aquele vídeo lindão de até 2 minutos, comentando um pouco por que essa mensagem foi tão marcante para você, assim como rolou nesse vídeo aqui no início da nossa programação de hoje. Procura um lugar assim bem legal, bonito, com uma boa iluminação, deixa o teu celular na horizontal, exatamente como está esse aqui, e envia para o nosso IBC Zap. O número é esse que está na sua tela, 3444-3601. Até o próximo IBC Compartilha, que pode ser o seu, hein?